Vamos aqui para a parte 2, é que no caso a forésia é a relação na qual uma espécie usa a outra como meio de transporte. Como eu falei, já tinha mencionado o tubarão e a rêmora como um caso de comensalismo. Então, tanto funciona comensalismo como forésia. Por quê? Porque a rêmora ela vai ser transportada e o meio de transporte vai ser o tubarão. Então, todas as vezes que você ouvir falar em forésia, você lembra desse exemplo, que uma espécie vai servir de transporte para outra espécie. Sendo assim, o caranguejo paguro também se enquadra nessa relação. Forésia porque transporta a anêmona do mar. As desarmônicas, relações intraespecíficas desarmônicas, a gente tem competição de indivíduos da mesma espécie que vai ser disputada ou por disputa do espaço territorial, ou por alimento, ou pelo companheiro sexual. Então, essa competição ela acaba regulando o tamanho populacional. Outro exemplo é o canibalismo, que uma espécie ela vai se alimentar de indivíduos da mesma espécie. Caso de louva-a-Deus, aranha viúva negra. Né? Ela vai se alimentar, a aranha se alimenta da outra. Louva-a-Deus, né? Come outro louva-a-Deus. E relações interespecíficas desarmônicas, que ou seja, entre indivíduos diferentes. Então, a gente observa que ocorre quando duas espécies apresentam sobreposição de nichos ecológicos. Porque essa sobreposição de nichos ecológicos é quando elas querem ocupar o mesmo nicho, porque pode estar no mesmo hábitat, mas não ter o mesmo nicho ecológico. Quando tem o mesmo nicho ecológico, quer dizer que se alimenta da mesma coisa, quer a mesma fêmea, né? Então, isso vai gerar uma disputa pelo recurso ambiental, que também é um fator que vai equilibrar o tamanho populacional. Então, quando uma competição ela é muito severa, uma das espécies pode ser eliminada, ou seja, extinta, morrer. Ou então ela vai ser obrigada a emigrar, ou seja, sair daquele espaço. Então, tem animais que brigam até um morrer, ou então até expulsar o animal daquela área. Então, a introdução de espécies exóticas tem causado graves impactos ambientais, devido ao fato dessas espécies que são introduzidas competirem pelos mesmos recursos das espécies nativas, que são as espécies originadas naquela região. Veja só um exemplo aí de competição interespecífica nesses gráficos. Aqui você tem um protozoário chamado Paramécia aurelia e aqui um outro protozoário chamado Paramécio caudato. Se esses protozoários eles são cultivados, né, em hábitats diferentes, eles crescem, têm uma curva de crescimento normal. Agora, se esses dois protozoários forem colocados no mesmo recipiente, eles vão estar lutando, eles vão estar no mesmo nicho ecológico. Então, o Paramécio caudato ele cai a sua população e o Aurélia, né, cresce a sua população. Isso está indicando o quê? Que eles competiram por algum recurso do espaço, do meio, e o Aurélia teve vantagem em relação ao caudato. Né? Então, outro exemplo aqui é a relação de predatismo, que é uma relação interespecífica entre espécies diferentes, né? Onde o predador ele mata o indivíduo da população de presa para deles se alimentarem. Exemplo, leões que matam girafas. Então, essa relação de presa-predador pode ser um fator regulador da densidade populacional. Então, veja só, aqui nós temos a presa, ela está crescendo, ó, o tamanho da presa está crescendo. O tamanho do predador está crescendo também. Quando o predador, ele limita aqui o tamanho da presa, o que é que acontece? Ó? Cai o tamanho. E aqui está mostrando que também, consequentemente, depois o predador também vai cair, porque vai faltar alimento para ele, né? Então, aqui nós temos exemplo de relações de predação. E aqui o parasitismo, que é a interespecífica desarmônica, uma das espécies parasita, né, tende a obter nutrientes
a partir do corpo do hospedeiro. Então, essa relação de parasitismo é classificado como endoparasita e ectoparasita, quando o parasita vive dentro do corpo do hospedeiro. Então, exemplo de protozoários e flagelados e cupim. Então, esses protozoários ficam dentro do corpo do cupim. Um outro exemplo seria a lombriga e o ser humano ou um animal vertebrado qualquer. E ectoparasita, ecto significa por fora, então vive na superfície do hospedeiro. Exemplo, o piolho e o homem, o carrapato e o animal, né? Então, é ectoparasita, por fora. Quando eu falo em holoparasita e hemiparasita, eu vou estar me referindo a plantas, sendo que holoparasita é quando o parasita obtém a seiva bruta e elaborada, que é a água, sais minerais e substância orgânica da planta hospedeira. Exemplo, o cipó-chumbo. Ele não faz a fotossíntese e aí ele é um holoparasita porque ele tá tirando ali toda a seiva bruta e a seiva elaborada, seja água, sais minerais e substância orgânica da planta em que ele está parasitando. Então, ele é um holoparasita, ele parasita como um todo. Agora, hemiparasita significa que ele vai obter somente a seiva bruta, ou seja, água e sais minerais, né, às custas da planta hospedeira. É a erva de passarinho, só tira água e sais minerais. Não tira aí a substância orgânica, porque a erva de passarinho ainda é capaz de realizar a fotossíntese. Então, o parasitismo também é um fator regulador do tamanho da população. E uma observação, geralmente os parasitas não matam seus hospedeiros. Por quê? Porque é uma relação de dependência. Se o parasita ele mata seu hospedeiro, ele está se matando, né? Porque eles não têm onde sobreviver. Então, tá um exemplo aí aqui é um ectoparasita, carrapato, um endoparasita, né, que é uma tênia, que é chamada solitária, a erva de passarinho, como falei para vocês, o cipó-chumbo, aqui é hemiparasita, o cipó-chumbo já é um holoparasita, hemiparasita porque só obtém a seiva bruta, água e sais minerais, cipó-chumbo, seiva bruta e seiva elaborada, que é água, sais minerais e substância orgânica. E o pernilongo se alimentando do sangue. Outro exemplo aí de relação interespecífica desarmônica é o amensalismo, que é também chamado de antibiose, que é quando uma espécie denominada inibidora vai liberar substâncias no ambiente que vai impedir o crescimento e a reprodução de outra espécie, que no caso é a amensal. Então, nós temos aí exemplo das algas, dessas algas aqui pirróptas, e os animais marinhos. Então, essas algas são os dinoflagelados, que têm a capacidade de liberar substâncias tóxicas na água. Esse fenômeno vai causar uma mancha avermelhada na água, que é conhecido como o fenômeno da maré vermelha. Então, essas toxinas vão matar as espécies que lá vivem nesse ambiente, como peixes, outras algas, né? O zooplâncton, o fitoplâncton. E outro exemplo aí é o esclavagismo, que é uma relação bem interessante, porque uma espécie ela vai se beneficiar do trabalho de outra espécie. Exemplo, o chupim, que é essa espécie de pássaro que ela bota seus ovos no ninho de outra espécie, que passa a chocá-los até a eclosão. Então, ela vai utilizar uma outra espécie como escrava para fazer o trabalho que era dela. Interessante, né? Então, aqui nós temos as formas especiais de adaptação, que permite a sobrevivência daquela espécie, que favorece a espécie, como exemplo aqui da camuflagem. Por exemplo, veja só, a camuflagem é uma forma de adaptação na qual um organismo se parece com o ambiente, confundindo-se com ele na cor, na forma. Então, veja só aqui, ó. Essa cor é semelhante ao ambiente. Então, o predador em si, ele não vai ter aquela evidência para predar. Vai estar lá disfarçado e isso vai favorecer a sobrevivência dele. O mimetismo, que é uma adaptação na qual uma espécie, ela se beneficia da outra espécie por se assemelhar à outra, como essas duas borboletas, a monarca e a vice-rei. O que acontece? Uma é venenosa, a outra não.
Então, a que não é venenosa acaba se beneficiando da aparência da que é venenosa, que é a vice-rei, porque o predador, não sabendo distinguir, vai evitar predar, se alimentar. Então, ela acaba se safando aí, né? E aí, nós temos aí o mimetismo, tá? O mimetismo é quando praticamente uma espécie, ela se assemelha à outra. Por exemplo, aqui é uma simples lagarta, que essa extremidade posterior dela se assemelha à cabeça de uma cobra, dessa cobra aqui. Então, o predador, quando vê essa lagarta aqui, um pássaro, por exemplo, vai se alimentar da lagarta. Quando ela se coloca nessa posição, ela fica parecida com essa cobra aqui. Então, ele já evita predar. Por exemplo, esse aqui é um mimetismo, porque aqui, esse inseto aqui, ele se assemelha muito à folha. Então, ele adquire essa característica ambiental para também se livrar do predador. Tá, ok? Vamos ver aqui outro caso. O aposematismo, que é isso não tem no livro de vocês, mas eu vou comentar, que é uma forma de adaptação na qual uma espécie exibe cores chamativas. Então, essas cores chamativas é uma cor que a gente chama coloração de advertência, para que seus possíveis predadores, né, já sabem que o paladar vai ser desagradável, que possui veneno, então não vai predar. Vamos aqui ver essas questões. A associação de bactérias que vivem na pança de mamíferos ruminantes. Com esses animais é classificado como? Então, nesse caso aí, gente, seria o quê? Um comensalismo, um amensalismo, um inquilinismo, um parasitismo, ou mutualismo. Ó, gente, letra E, mutualismo. Por quê? Porque essas bactérias, elas vão fazer o papel de digerir a celulose para os ruminantes. E os ruminantes vai fornecer espaço e proteção para essas bactérias. Então, letra E. Para proteger os ovos das galinhas, o homem mata o gambá. A relação ecológica que se estabelece entre o homem e o gambá denomina-se o quê? Competição? Não. O homem não está competindo com o gambá. Mutualismo? Não. Por quê? Porque o gambá está sendo prejudicado. Mutualismo, ambas se beneficiam. Parasitismo? Não. Porque o homem não está parasitando o gambá e nem o gambá o homem. Predação? Ah, sim, predação sim. Quem é o predador nesse caso? Né? É quando o homem mata o gambá, né? Seria o que? A predação. A letra D. Várias espécies de eucaliptos produzem certas substâncias que, dissolvidas pela água da chuva e transportadas dessa maneira ao solo, dificulta o crescimento de outros vegetais. Então, por essa razão, muitas florestas de eucalipto no Brasil não possuem plantas herbáceas ou gramíneas à sua sombra. Fato descrito ilustra o quê? Um exemplo de quê? Então, como eu falei, gente, ó, o amensalismo, a letra E. Não é relação harmônica interespecífica. Protocooperação né, gente? Protocooperação é harmônica e é interespecífica. Inquilinismo é harmônica, interespecífica. Mutualismo também. Olha só, encontrei a sociedade, porque é uma relação harmônica, mas é intraespecífica entre indivíduos da mesma espécie. Então, letra D. Podem organizar-se em sociedades. O que pode organizar em sociedade aqui? As vespas, né? A letra E. Não é relação harmônica intraespecífica. Sociedade é intraespecífica. Colônia também é. Canibalismo é. Que não é a letra D, que é o mutualismo.
Veja só, analise estes gráficos que estão representados o efeito da pastagem de uma população herbívora que se alimenta preferencialmente de gramíneas sobre a comunidade vegetal. Então veja só, aqui nós temos uma área não pastada e uma área pastada, de relação de gramíneas com erva. Então, numa área não pastada, cresce gramíneas e diminui ervas. Aqui também. Então, aqui também, ó. Cresce gramínea e diminui ervas. Então, considerando essas informações contidas nesses gráficos e outros conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que a pastagem faz diminuir o que? Os recursos disponíveis para os outros herbívoros, a competição entre gramíneas e ervas, a diversidade dessas espécies vegetais e a produtividade das ervas. Eu marcaria a letra B. E estaria correto, né, gente? Entre as abelhas melíferas que não possuem ferrão, existe uma espécie que invade a colmeia de outra a fim de roubar o mel elaborado por elas. Esse tipo de relação é o que classificaria como escravagismo, né, gente? Escravagismo, letra D. Isso. Ervas de passarinho são plantas que retiram de outras plantas água e sais minerais. Seus frutos atraem aves que, por sua vez, irão dispersar suas sementes. Os tipos de interação entre seres vivos exemplificados acima também são desenvolvidos respectivamente pelas seguintes duplas. Então, é um tipo de parasitismo. Então, a gente vai pensar, dentre essas alternativas, quais são a questão de parasita. Nós temos o carrapato. Carrapato e o cachorro. Porque aqui, ó, orquídea e árvore, elas não são caracterizadas como relação de parasitismo. E nem boi e anu, que é o boi e o pássaro. Então, só pela análise de que é parasita, a gente já fica com a letra A. Muito fácil essa questão. Sucessão ecológica. O que é a sucessão ecológica, gente? É o processo que consiste na substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra, até o estabelecimento de uma comunidade relativamente estável. Denominado, quando a gente tem uma comunidade relativamente estável, a gente tem a comunidade clímax. Então, as etapas de sucessão até chegar à comunidade clímax seriam ecese, séries e comunidade clímax. O estágio inicial vai ser a ecese, que são as comunidades pioneiras, como a gente tem os líquens e as briófitas, que são aquelas espécies mais simples e pequenas, né, de ambiente úmido, que vai tipo mesmo favorecer para que as séries que são as temporárias, até atingir, quais são as séries? São as comunidades temporárias, ou seja, que vão suceder após a colonização dos líquens e das briófitas, até chegar na comunidade clímax, que é a que encerra a sucessão, que é o estágio na qual se encontra grande biodiversidade, né? Então não vai haver mais substituição de espécie. Então aqui, ó, um ambiente que foi degradado, tem aqui a ecese, que são as espécies pioneiras, vamos chegar a briófitas e líquens, né, ó, plantinhas pequenas, vão se estabelecer aí. Depois as temporárias, que são as séries, e por fim as comunidades permanentes. Então esses são os estágios da sucessão biológica. Quais são os tipos? Nós temos a primária e a secundária. A primária, quando ocorre o desenvolvimento de uma comunidade, quando se inicia de uma área estéril, ou seja, não existia nada lá, não existia floresta, não existia vida, como o caso de ilhas vulcânicas. Já a secundária é quando ocorre o desenvolvimento de uma comunidade num local anteriormente ocupada por outra comunidade, ou seja, uma parte de mata que foi devastada, que foi queimada, né, desmatada. E ali vai se estabelecer uma nova sucessão, ali é secundário. Então, observem aí, ó, o solo, como que começa, ó.
o solo em vegetação, sem vegetação, ó, nu. Depois vem as plantinhas pioneiras, que são plantas pequenas, de pequeno porte. Depois as graminhas e pequenos arbustos, que são capins e plantas pequenas. Aí depois aquelas intermediárias, que são as arbustivas, até chegar nas de grande porte. Então, esses são os estágios da sucessão. A sucessão, certo? Então, as características da sucessão ecológica é a composição em espécies, o que ocorre de evento. Então, muda rapidamente no início, depois mais lentamente. Em relação ao tamanho dos indivíduos, os indivíduos eles vão aumentando de tamanho. Em relação à diversidade de espécies, também vai aumentando a diversidade de espécies. Em relação à biomassa total, vai aumentar, né? A biomassa vai aumentar porque existe uma produtividade primária bruta aumentando, a taxa de respiração aumenta, a relação de fotossíntese e respiração, a taxa fotossintética é maior no início, depois vai equilibrar a fotossíntese com a respiração. Em relação à produtividade líquida, que é aquilo que depois que tira a taxa de respiração, né, inicia grande, depois diminui, igualando no clímax. As cadeias alimentares ficam mais elaboradas e vai haver a reciclagem de nutrientes, aumentando e tornando-se mais rápida. Olha só. Vamos ver aqui a relação de cadeia alimentar e fluxo de energia. Ó, existem os organismos autótrofos, que são aqueles organismos que faz fotossíntese, ou seja, aqueles organismos que utilizam o gás carbônico com a água para produzir matéria orgânica, né? Então, esses são denominados de autótrofos. Então, eles fazem ou realizando fotossíntese, né? Ou seja, utilizando a fonte de energia, a luz, para converter o gás carbônico em matéria orgânica. E existe a quimiossíntese, que vai converter esse gás carbônico em matéria orgânica através de reações químicas. Então, existem vários exemplos de organismos autotróficos, como algas, as plantas, as cianobactérias, as bromélias, né? Todos os tipos aí. E os organismos heterotróficos são aqueles que não são capazes de produzir seu próprio alimento, ou seja, não têm capacidade de produzir a sua própria matéria orgânica. Então, o que é que eles têm que fazer? Obter pronta, não é? Então, são o caso dos animais. Qual a importância dos autótrofos? Eles produzem a matéria orgânica, então, eles são produtores de nutrientes nos ecossistemas. Então, uma cadeia alimentar, uma relação alimentar entre organismos de um ecossistema, representa uma série de organismos pela qual flui a energia, inicialmente assimilada pelos produtores, nesse caso aqui o capim é que faz a fotossíntese, e vai servir de alimento para o gafanhoto, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a serpente. E todos esses seres sofrem a ação dos decompositores, que são bactérias e fungos. Então, toda a cadeia alimentar, ela tem 3 componentes. Ela tem os produtores, os consumidores e os decompositores. E os produtores, gente, são sempre representados pelos autótrofos, ou seja, são os fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. E os consumidores são o quê? São os heterótrofos, que são representados pelos os animais carnívoros ou herbívoros de um ecossistema. E os decompositores, eles são também denominados de heterótrofos, porém, eles são aqueles que vão converter a matéria orgânica em composto inorgânico simples. Ou seja, vai fazer a reciclagem de nutrientes. Então, nessa cadeia acima aí, ó, quem é o ser autotrófico? É o capim. Por quê? Porque ele é o produtor. Eu posso classificar aqui gafanhoto, sapo, serpente, bactérias e... gafanhoto, sapo, serpente
como os consumidores e as bactérias e os fungos são os decompositores. Aqui eu tenho uma teia alimentar. Então, nessa teia alimentar, eu vou perceber que vai existir um conjunto de várias cadeias alimentares, onde um C vai servir de alimento para mais de um C. Por exemplo, esses produtores aqui, ó, só tomando como exemplo esse, ele vai servir de alimento tanto para esse rato como para esse pássaro. Esse pássaro aqui, ó, ele serve de alimento tanto para esta coruja como para essa serpente. Então, na natureza acontece assim, um C, ele serve de alimento para mais de um C. Ó, por exemplo, esse sapo aqui se alimenta dessa lagarta, mas também esse pássaro se alimenta dessa lagarta, entendeu? Então, nas cadeias alimentares, existe um fluxo de energia, tá? E esse fluxo de energia, ele vai diminuindo a cada nível trófico da cadeia alimentar. O que isso quer dizer? Que o produtor ele tem mais energia e ele vai passar aqui para os herbívoros, que já vai passar menos energia para o carnívoro e assim por diante, tá? Então, existe um desprendimento de energia, uma dissipação de energia. Então, cada nível, quanto mais distante ele tiver do produtor, menos energia ele obterá. As pirâmides ecológicas. A pirâmide ecológica é sempre direta. Ela é representada aí pelo produtor e pelos consumidores. Então, esses níveis aqui estão representando o nível de consumidor. Aqui, ó, o nível secundário, o nível primário, que é o que primeiro, né, se alimenta do produtor que fica na base. Então, existe, ó, esse aqui que está representando é a de energia. A energia, a pirâmide de energia, ela sempre vai ter uma base mais larga e os ápices mais estreitos, porque uma energia, ela é sempre maior no nível de produtor e vai diminuindo nos consumidores, como eu acabei de mostrar. Agora, a de números, ela pode ser direta ou inversa, ou seja, ela vai depender o quê? Do número de indivíduos representados. Por exemplo, aqui eu tenho uma quantidade de produtor na base maior do que as de consumidores. Já nesse caso aqui, se eu tenho em uma única árvore, é um único produtor, e eu tenho várias lagartas se alimentando dessa árvore, logo o nível seguinte vai ser mais largo do que o nível anterior. Então, ela vai ser, a de número pode ser invertida, tá? E aqui a de biomassa, que também pode ser invertida, porque vai expressar a quantidade de substância viva, ou seja, peso seco. Então, eu tenho aqui, no caso, produtores, herbívoros e carnívoros. Eu posso ter, ó, um nível de zooplâncton maior do que de fitoplâncton. Aí, ela vai adquirir essa característica, não tem problema. Ok? Então, aqui, ó, uma determinada espécie de camarão foi introduzida em um lago. Então, a gente tem aqui um caso de introdução de espécies exóticas. Essa figura aqui, ela está representando a